Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristina me chamou para trazer a palavra, há mais de 15 dias atrás, eu já estava doente, mas pela fé eu disse que vinha, porque eu imaginei que o Senhor, durante o tempo, iria me dar vitória de cura e eu estaria aqui. E ontem, irmão, eu fui para o culto e ela chegou ali, Nato, acho que dá certo amanhã. Eu disse, vai lá, em nome de Jesus, né? Não tem como trocar com outra pessoa para jogar mais para frente, porque todo mundo é de fora, né? E aí fica difícil, porque as agendas do pessoal, né? Tudo. E o Senhor honrou, né? Esse compromisso, e eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu vou procurar manter minha voz nesse tom, porque se eu subir eu posso começar a tossir. Então que o Senhor receba aqui o nosso louvor, a nossa adoração, e que cada um esteja atento para que vai falar o Senhor. Amém? Mateus, capítulo 6. Se alguém puder pegar um pedaço de papel higiênico para mim ficar aqui. Irmão, que vai ser fugado, viu? Mas a partir do verso 19, amém? Todos acharam? Já que a gente não deu a palavra oficial, então vamos ficar de pé. Me revela essa palavra e vamos ler Mateus 6, a partir do 19, que diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos ser gratos a Ti, Senhor, por essa palavra que foi revelada à Tua filha. Que Tu possas, Senhor, durante essa semana, falar no nosso coração através desse tema, nos fazendo refletir, Senhor, onde é que está o nosso tesouro, para que a gente entenda o que estamos colocando no nosso coração. Que o Senhor possa revelar, Senhor, durante esses dias, não somente, meu Deus, nos confrontando, mas pela Tua misericórdia também, traz cura sobre a igreja, traz vitória, traz resoluções de problemas, Senhor. Meu Deus, quero te pedir especialmente o de Samuel essa noite, Senhor. Tu sempre tem feito a tua luta grande, chega ali com saúde. Em nome de Jesus, meu Deus. E abre os olhos do nosso entendimento, para que a gente entenda a tua voz. E aí, escutando o Senhor, coloque em prática as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Mulher, onde está seu coração? Essa é a. Obrigada, quem me pegou aqui. Obrigada, agradeço. Ele ligou o papel higiênico na sua. Se puder abençoar, porque é abençoar. Quando a gente fala de coração, irmãos, falar de coração é sempre muito sério, porque é do nosso coração que provém todas as coisas, né? Todos os sentimentos. Há muitos corações que estão feridos, que estão magoados, alguns corações que estão despedaçados pelas decepções da vida, né? E falar de coração sempre é algo muito que a gente deve ter muita cautela, né? Mas a pregação de hoje, eu acredito que o tema dessa semana, né, dessa campanha de oração, ele não tem o intuito de nos fazer ferir mais, né? Pelo contrário, ele tem o intuito de nos fazer refletir sobre esse tesouro que nós temos que garimpar aqui na terra, né? Para quê? Para juntá-lo no céu, né? Para que a gente lá no céu a gente tenha esse acúmulo de riquezas. É bem verdade que nossos corações andam muito ocupados, muito distraídos, muito cansados, atordoados por dia a dia, é tanta coisa, né? Acordar às 4 da manhã, né? Todo dia, para dar conta de uma mulher, de uma menina, uma casa, aluguel, que é em conta, é muita coisa. E todos nós passamos por essas dificuldades diariamente, mas, irmãos, é bem verdade também que nós estamos sob a mão de Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós. E apesar de tantas coisas que preocupam o nosso coração, Deus tem se revelado a cada um de nós. Deus tem se feito presente em nossas vidas.
E só não percebe a presença do Senhor aqueles que não têm compromisso com Deus. Mas aqueles que são nascidos de novo, aqueles que se ajoelham pelas madrugadas, aqueles que clamam no meio-dia, né? Aqueles que têm prazer de estar na presença de Deus, esses ouvem a sua voz e atendem ao seu chamado, né? E essa ideia da gente falar de coração, né? Eu me lembro muito do texto de Lucas 10, 38, 42, porque Marta estava assim, com o coração muito atordoado. E Marta andava para um lado e para o outro, todo mundo conhece a história, e ocupada em muitos afazeres. E Jesus chama a atenção de Marta. Mas será que o que Marta estava fazendo, irmãos? Jesus chamou a atenção dela porque o que ela estava fazendo era errado? Será? Não. Marta não estava errada no que ela estava fazendo. Ela tinha acabado de receber uma comitiva de muitos homens, e homem bom. Imagina aqueles homens ali que andavam com Jesus, vindo não sei de onde, já talvez há dias viajando a pé, chegaram tudo com fome na casa de Marta, de surpresa. E ela, como uma boa anfitriã, começou a se aperrear. Como é que eu vou dar conta? E começou a correr. Né? Jesus chama a atenção de Marta, não é porque ela estava fazendo aquelas tarefas, mas é porque ela não atentou a quem estava no recinto. É por isso que Jesus chama a atenção dela. Porque onde o Senhor está, ali deve ter adoração. Mais adoração e menos serviço. Amém? Mais adoração e menos serviço. Porque muitas vezes, como Marta, nós estamos como formiguinhas, trabalhando. E nesse muito trabalho, nesse muito fazer, muitas vezes, nós esquecemos de fazer o principal, que é adorar o Senhor. É por isso que ele diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Deixa ela aqui aos meus pés, porque ela está fazendo aquilo que todo adorador deve fazer. Ela está me rendendo com louvor e adoração, ouvindo os meus ensinamentos. Então deixa ela aqui, deixe seus afazeres e venha você também. Né? Parece que fica implícito isso. E é exatamente isso, irmãos, que nós devemos ter o cuidado de fazer. Atentar o que é que está deixando o nosso coração aperreado, né? E começar a olhar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que é que a gente pode fazer para aquietar esse coração? Mulher, onde está o seu coração? Onde está? Entendemos que Maria fez a escolha certa. E nós temos feito essa escolha? Durante o dia, quantas vezes paramos para falar com Deus na nossa alma? Durante os nossos afazeres, quantas vezes a gente para e diz: Senhor, eu quero te louvar, né? E canta o louvor, e ora. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. E a ideia é exatamente essa, constantemente. Então não existe um tempo de orar, porque todo tempo é tempo de oração. Não existe, terça-feira é culto de oração. Então qual é o dia da igreja orar? Terça-feira. Mentira. A igreja ora incessantemente, todos os dias, o tempo todo. Cada um do seu jeito, cada um na sua casa, cada um no seu trabalho. E na terça-noite a gente se reúne para que todos oremos juntos. Esse é o objetivo dos cultos, reunir a igreja para que nós possamos ministrar a Deus, dar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, através de música, através de oração, através de petições, né? E aqui a gente se reúne. Mas aonde está o nosso coração de Deus? Quando nós olhamos para nossas vidas e fazemos uma autoavaliação, eu tenho aprendido a fazer isso na minha vida. Antes eu era muito orgulhosa e muito besta e achava que eu me bastava. Aí eu conheci Jesus, fui desmontada e para ser remontada tive que apanhar a história até onde eu apanho. E uma das coisas desse processo que eu aprendi é auto me avaliar. Então sempre que eu faço alguma coisa, eu tenho o costume de olhar para mim mesma. Antes que qualquer pessoa diga, eu gosto de prestar atenção. O que é que eu falei hoje? Será que foi certo? Será que era o tempo de falar? Será que eu magoei? Será que eu identifiquei? Então eu sempre gosto de fazer essa reflexão. E quando, irmãos, eu faço a reflexão do modo errado, o Espírito Santo, ele mesmo me corrige. Fantástico.
E quando ele não me corrige, ele levanta o irmão da igreja para me corrigir. Mais fantástico ainda, porque Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele nos usa no trabalhar do outro. Né? Então a gente cresce em amor dessa forma. Quando alguém chegar para conversar com você sobre algo, irmãos, receba com amor. Amém? Às vezes dói, né? Uma repreensãozinha, aí você coloca nos pés de Jesus, viu? Ó, Senhor, doeu, não gostei muito, será que está certo? Aí pode deixar que o Espírito Santo trata com você. E se a pessoa disse errado, aconselhou errado, Deus está perdoando. Mas não vamos, irmãos, perder essa oportunidade de sermos tratados pelo Senhor, através da palavra dele, através do irmão, né? Mas que o Senhor possa sempre ter a oportunidade de nos tratar. O texto que lemos hoje, que vai nortear toda essa campanha de oração, ele faz parte de uma ministração de Jesus, que foi lá no Sermão do Monte. Né? Jesus sobe ao monte, a um lugar elevado, e ali aquela multidão de pessoas se assentam, que era o costume da época. Sempre que alguém ensinava alguma coisa, as pessoas se sentavam, né, para ouvir. E gente, pasme, ninguém ficava conversando. Eles prestavam atenção, eles tinham reverência. Quando tinha um mestre ensinando, havia reverência, havia temor, né? E eles ficavam ali todos atentos, porque eles sabiam que dali ia sair alimento do coração deles, da parte de Deus. E que a gente possa, em nome de Jesus, ter essa prática em nossas vidas. Então, irmãos, o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, onde ele vai falar sobre a prática do jejum, a prática da oração. Ele vai falar sobre que nós devemos ser luz nesse mundo de escuridão. Vai falar que nós devemos ser sal nesse mundo que apodrece a cada dia por causa do pecado. Então são instruções que Jesus vai dar sobre a nossa vida de intimidade com Deus. Sobre nós sermos diligentes com a nossa vida espiritual. Irmãos, é bem verdade que a gente sempre pede. Irmãos, olha pela minha vida espiritual. E é bom, irmãos, pedir. Porque às vezes a gente precisa mesmo de um reforço, viu? Às vezes precisa. Às vezes eu ligo para algumas pessoas e olha isso, o negócio que hoje está apertado, está difícil. Parece que é uma luta tão grande, né? Que a gente não vai vencer só, então a gente corre para aqueles amigos de joelho, né? E pede uma ajudinha em oração. Mas a nossa vida espiritual, irmãos, nós devemos cuidar dela. E Jesus nos ensina como fazer isso no Sermão do Monte, lá no capítulo 5. Aí o texto vai passando e a gente chega no capítulo 6. E no capítulo 6 o Senhor vai ensinar sobre outras coisas. Começa falando sobre as esmolas, né? E sobre outras coisas. E eu acho que eu troquei aqui. No capítulo 5 que ele fala sobre essas coisas do jejum, né? Da importância do jejum e tudo. E no capítulo 6 ele vai falar sobre jejum, oração, esmolas, para que nossa vida espiritual, a gente chegue, né, a esse patamar de espiritualidade em Deus. A gente precisa observar essas coisas. O Senhor vai nos ensinar sobre o acúmulo de riquezas nesse texto que a gente acabou de ler essa noite, né? Então Jesus ele vai tratar de alguns temas que são muito importantes para a nossa vida. Irmãos, a gente tem que observar cada uma dessas coisas. Quando Jesus Cristo vem falar, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, o Senhor não está condenando, irmãos, que a gente acumule riquezas. Ele não está condenando que a gente seja rico, por exemplo, seja próspero. Pelo contrário, né? O Senhor está dizendo que quando a gente, em nossa caminhada, né, aqui nessa terra, se a gente juntar riquezas, se a gente enriquecer, que o nosso coração não esteja nessas coisas. Vocês entendem? Por que é que ele diz aquele rico? O rico vem falar com Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho observado a lei e tenho cumprido todos os preceitos. Né? Assim que ele diz: eu sou fiel em tudo, nada eu tenho falta. Aí Jesus diz: que coisa boa você está fazendo. Mas deixa eu dar um conselho: vá herdar os céus, então vá, venda tudo que você vê, volte e siga-me. O que é que o rico faz? Pelo seu coração está nas riquezas e não no reino dos céus.
Ele se afasta de Jesus e vai embora. E aí vem a célebre frase, né? Mais fácil é o rico, é o camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí Jesus, como nesse texto, não está condenando os ricos. Eu escutei alguém dizer aqui nessa igreja certa vez assim: nenhum rico vai para o céu. Todo rico já nasce condenado ao inferno, porque o rico ele não ama a Deus, ele só ama as riquezas. Isso é uma mentira, né? Quantos ricos eu conheço, pessoas que estão bem de vida, pessoas que são empresários, né? Que servem ao Senhor muito melhor que muito pobre que se humilde. Porque a humildade não tem nada a ver com a riqueza. A humildade tem a ver com submissão do coração, né? E nós devemos ter esse cuidado, não acumular riquezas, para que o nosso coração se volte para essas coisas. É isso que ele vai chamar a nossa atenção. Não vamos, irmãos, colocar nas riquezas a nossa confiança, porque muitas vezes o rico diz assim, aqueles que têm muita condição: eu pago por tudo, eu tenho amigos porque tenho dinheiro, eu tenho saúde porque eu tenho dinheiro, eu tenho bens porque eu tenho dinheiro, e acaba tudo é dinheiro. E é isso que Jesus vai condenar. Nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas. Então, para a gente entender onde está o nosso coração, nós devemos entender 3 verdades nesse texto. Primeiro, lá em Mateus 5,19. Não acumulem tesouro na terra, parte A. E é exatamente, irmãos, aí é onde está o pecado, e por isso que Jesus vai nos chamar a atenção. Porque não é pecado ser rico, mas é pecado amar as riquezas. E aí eu vou abranger mais um pouquinho. Não é pecado amar o marido, mas é pecado idolatrá-lo. Tem gente que é assim, né? Não é pecado, irmão, a gente amar os nossos filhos, mas se a gente coloca o nosso filho acima de Deus, aí se torna pecado. Então, qualquer coisa que a gente faça, que tome o lugar de Deus na nossa vida, se torna pecado. E aí, quando perguntarem para a gente onde é que está o seu coração, aí a gente vai olhar para onde é que a gente está acumulando, né? E a gente vai perceber que nós precisamos mudar em algumas coisas. Então, essa noite, reflita nisso. Qual tipo de tesouro você tem juntado na sua vida? É um emprego, né? Conheço pessoas que, irmãos, olham por porta de emprego, mas Deus abriu a porta de emprego, até hoje está desviado. Não é assim? Tem gente que é assim? Porque coloca o seu coração, irmãos, nas coisas erradas. O nosso coração deve estar no Senhor. A nossa vontade deve estar no Senhor. O nosso pensamento deve estar no Senhor. Tudo que nós formos fazer deve estar no Senhor. Assim, tudo que a gente fizer aqui na terra, a gente vai juntar tesouros no céu. Você entende? Não é difícil, irmãos, a gente entender isso. Difícil é praticar isso. O entendimento da palavra às vezes é muito simples. O difícil é a gente abrir mão de algumas coisas, né? Para que isso se cumpra em nossa vida. Conheço um pastor que é um alto funcionário de uma grande empresa do Brasil. Essa empresa, inclusive, era multinacional, que chama, né? Que tinha em outros lugares do mundo também. E ele foi chamado por Deus para ser pastor. Irmãos, ele abriu mão daquele cargo, daquele salário, e serve o Senhor até hoje, pastor Heleno. Que coisa fantástica, irmãos. Onde é que está o tesouro desse homem? Com certeza está no céu. O coração dele está na obra, o coração dele está no reino, o coração dele está em Deus. Com certeza ele tem acumulado tesouros no céu. Onde está o nosso coração? Em que nós temos colocado o nosso coração? Muitas vezes as angústias da vida têm tirado o foco, né? E às vezes a gente acaba perdendo o rumo e ficando meio perdido. Quando nós deveríamos estar no centro da vontade de Deus, a gente acaba ficando a esmo da vontade de Deus, né? Então, às vezes, Deus nos chama para fazer alguma coisa, e ao invés de a gente se dedicar àquele trabalho, fazer aquele trabalho, a gente acaba fracassando por um motivo ou outro, vai parando, não vai mais fazer, e daqui a pouco a gente sai do centro da vontade de Deus.
E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque onde está o nosso coração fala muito de onde nós estamos acumulando tesouros. A segunda coisa, irmãos, em Mateus 6:20, acumulem tesouros do céu. Então nós já entendemos que não devemos acumular tesouro na terra. Né? Então a gente ficar rico, juntar. Isso não é o objetivo de Deus. Sabe por que Deus faz as pessoas serem ricas? Para que elas tenham condições de abençoar a outros. E sabe por que elas se tornam miseráveis? Porque elas não entendem isso. Se você tem mais, é para abençoar quem tem menos. Essa é a visão de reino de Deus nas nossas vidas. E eu aprendi com uma pastora, amiga minha muito querida. Ela disse assim: Anne, eu aprendi uma coisa. Sempre que eu compro qualquer coisa que não dá em mim, eu não troco na loja. Deus quer que eu abençoe uma pessoa. Então eu vou lá e abençoo. E aí ela me deu um sapato. Ela só comprei esse sapato. Amei esse sapato. Comprei, não tem um pé, não coube. Aí Deus me colocou na cabeça: não abençoa a unidade. Aí me abençoou. Irmãos, eu copiei na hora. Agora tudo que eu compro que não serve em mim, eu já abençoo outra pessoa. Né? Eu não estou, irmãos, interessado em acumular. Eu estou interessado em compartilhar, em repartir. Isso seja o pão, seja a roupa, seja o calçado, seja o amor, seja o ouvido emprestado, né? Que às vezes tem tanta gente precisando falar, e às vezes a gente nem tem tempo de ouvir alguém, a gente quer dedicar esse tempo para ouvir alguém. Então, que tudo que a gente for fazer, irmãos, que nós sejamos multiplicadores, que a gente seja aquelas pessoas que compartilham, que doam, porque para isso Deus nos dá tesouros, para isso Deus enche a nossa aljava, né? Para isso Deus enche os nossos cofres, para que a gente possa repartir com quem não tem. E esse é um dos segredos do reino de Deus. Enquanto o mundo acumula riqueza para si mesmo, a igreja deveria juntar riquezas para compartilhar com os outros. Então, assim, acumulem tesouros no céu. Irmãos, que coisa fantástica. Como é que nós, que somos terrestres, terrenos, carne, pó e cinza, vai juntar tesouro no céu? Se a gente não chega lá, se a gente não alcança. Como é que faz isso? Né? Uma pergunta do cunho daquela de Nicodemo, né? Como é que faz para nascer de novo, entrar de novo no ventre da minha mãe? É uma pergunta que às vezes não tem uma resposta, né? Mas essa pergunta, irmãos, tem resposta sim. Como é que a gente junta tesouro no céu? Praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Quando a gente vai dar uma lida em todo o sermão do mundo, a gente vai aprender ensinamentos maravilhosos. Jesus vai dizer: não adultere, né? Olha como Paulo, se o senhor se deitar com a mulher alheia, adulterou. Mas eu vou dizer não, não é só isso não. Isso é o que Moisés dizia. Sabe o que eu vou dizer? Irmão Paulo, se o senhor olhar para a mulher desejando ela, já adulterou. Menina, é mais sério. Não é mais difícil? É muito mais difícil, né? E tem gente que diz assim: não, a graça é melhor que a lei. Não é não, gente, o padrão é mais elevado, viu? Muito mais elevado. Então Jesus Cristo vai nos ensinar sobre o divórcio, sobre o novo casamento. Ele vai nos ensinar sobre como orar, sobre como jejuar. Ele vai nos ensinar sobre o perdão. Tem alguma coisa contra algum irmão, não vá ofertar. Primeiro você deixa a sua oferta no canto. Aí você vai se reconciliar com o seu irmão. Quer dizer, vai pedir perdão para ele. Depois que fizer as pazes com o seu irmão, você tem o direito de entrar e oferecer a oferta. Se nós fizéssemos o que o Senhor nos ensina, antes de entrar por essas portas, a gente perdoaria quem nos ofendeu. Mas quantas vezes a gente vê um culto com o coração cheio de rancor, cheio de pecado, e fica assim, ó, adorando, levantando as mãos, dando glória, aleluias, pula, fala em línguas, e o coração cheio de rancor. Vamos observar o que o Senhor tem nos ensinado. E vamos começar a praticar em nossas vidas. E assim eu creio que nós estaremos juntando tesouros no céu. Porque tesouro no céu é toda a boa ação que a gente pratica para com o próximo aqui na terra. Quando a gente faz a vontade de Deus. Quando a gente investe no reino de Deus. Culto de missões. Né? Tem uma proposta de R$5. É a oferta de missões? R$5, né? A oferta de missões. Aí a gente dá R$4,99 no fecho 5. Não, porque se o centavo é precioso, eu vou usar em outra coisa.
coisas, vai fazer falta, né? Às vezes, irmãos, a gente está investindo em tantas outras coisas e não investe realmente naquilo que dá resultado espiritual. Investir no reino de Deus, irmãos, é preciso. Investir no reino de Deus é necessário. E nós não podemos negligenciar esse serviço ao reino. Amar, perdoar, ofertar, visitar, pregar o Evangelho. É assim que a gente vai acumular tesouros no céu. E a última coisa, onde é que está o pastor? E a última coisa, no versículo 21, vai dizer: onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Então a gente já viu o que é que a gente não pode fazer. Está o nosso coração, né? Para a gente saber onde é que está o nosso coração, a gente não pode acumular tesouros por aqui. A gente não pode colocar o nosso coração em coisas, ficar preso a coisas que nos afastam da presença de Deus. A gente viu que a gente tem que juntar tesouros aonde? No céu. Então temos que praticar o que a palavra nos ensina, que a palavra nos adverte. Nós temos que praticar para juntar tesouros no céu. E aí a gente vai para o verso 21, que vem a pergunta, né? Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Então eu faço essa pergunta para a igreja essa noite, né? Cristina disse que é mulher, onde está o teu coração? Mas que também poderia ser igreja, onde está o teu coração? Em que você tem colocado o seu coração? Em que unidade tem colocado o coração dela? Quantas horas de frente da televisão assistir Netflix? Vamos maratonar, né? A frase, né? Agora maratonar as séries. Quantas horas no Instagram, gente? Quantas horas no Facebook? Quantas horas postando? Quantas horas conversando bobagem, jogando conversa fora? Quando nós poderíamos estar fazendo o melhor uso do nosso tempo. Onde está o teu coração? Para responder essa pergunta, é só você pensar: quantas vezes eu tenho orado por dia? Quantas vezes eu tenho jejuado por semana? Quantas vezes eu venho à igreja com o desejo simplesmente de adorar e não ter a obrigação de vir? Para você saber onde está seu coração, é só você se perguntar: quantas vezes eu tenho feito aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Quantas vezes eu ouço a voz de Deus e obedeço a sua voz? Se a gente começar a pensar sobre essas coisas, se a gente começar a refletir sobre essas coisas, nós vamos perceber aonde está o nosso coração. O meu desejo essa noite, irmãos, é que o meu coração e o coração de vocês esteja no centro da vontade de Deus. Porque quando o nosso coração está no centro da vontade de Deus, eu tenho certeza que estamos juntando tesouros do céu. É no centro da vontade de Deus, irmãos, que todo crente deve desejar ficar. Quando os hinos, nós cantamos sobre isso. Em tua presença, Senhor, né? É o meu lugar, eu quero estar na hora do culto, das 6 às 8. Porque no resto do domingo, no resto da semana, o meu lugar é de frente da TV, de frente ao celular, mas é em todo canto, mesmo na presença. Onde está o teu tesouro? Que tesouro você tem acumulado, você tem juntado, você tem se preocupado em organizar, em juntar, em guardar? Quando você perceber o que você está fazendo com a sua vida, você vai saber onde está o seu coração. E mais uma vez eu digo, o meu desejo e a minha oração por essa igreja é que o nosso coração esteja no centro da vontade de Deus. Humanidade é o centro da vontade de Deus. É fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Você não foi resgatado para esquentar pão de igreja. Amém? Você não foi chamado. Existia um lago cheio de lodo, um charco de lodo, né? A Bíblia fala assim. E você estava dentro daquele lamaçal, igual um povo, sujo, atolado, ferido. Povo, a mão poderosa do Senhor, a mão toda poderosa do Senhor foi lá e arrancou. Ele tirou. Irmãos, é fantástico, porque Ele não só tirou você da lama, mas Ele lhe transportou para o reino do amor do Filho. Aleluia.
E se você permanecer nesse reino de amor, que é Jesus Cristo, você vai se encontrar no centro da vontade de Deus. E aí a tua alma vai jejuar, a tua alma vai orar, a tua alma vai adorar, e a tua alma vai ansiar como a corça suspira pela corrente das águas. Assim a sua alma vai ansiar a presença do Senhor Jesus. Igreja, onde está o seu coração? E durante essa semana vocês possam, e eu também, refletir sobre isso. E que ao final desse trabalho que nós estamos começando hoje, a gente mude o nosso entendimento. O campanha de oração não é reunião de crente só para ficar gritando, não. Campanha de oração é reunião de crente com propósito. E o propósito dessa semana, irmãos, é que você entenda qual é o tesouro que você tem acumulado, para você entender aonde está o seu coração. Que o seu coração esteja em Deus, em nome de Jesus. E olha o seu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o primeiro dia, temos um propósito. Amém? Estava lendo, meditando uma mensagem. Como é que você mantém o seu tanque emocional cheio? As coisas que enchem o nosso coração de alegria, de paz. O que é que você faz para que o seu coração esteja cheio? E quais são as atividades que você tem durante o dia? Eu aprendi que a Ana já falou uma, né? Televisão, o celular. Eu vejo pessoas que ficam ligadas no celular tanto tempo que quando alguém chama, o que é? Hein? A pessoa fica neurótica, nervosa, estressada. Celular demais faz mal. Não tinha celular, antigamente todo mundo vivia bem. Tá? Pegava umas fichinhas redondinhas, tem gente aqui que não sabe o que é isso. Ela tinha 2 cortes e um de um lado, o outro tinha um assim. Né? Aí você ia lá no telefone público, botava a ficha, ligava. Já pensou isso? Não tá certo. Pois é. A gente se comunicava com as outras pessoas dessa forma. Ou então ia lá, pegava o ônibus e ia, mandava carta, né? Agora é e-mail, ou então só o WhatsApp. O que é que enche o seu coração de alegria? A leitura da palavra de Deus. Se você ler, você vai sair do lugar ali. Depois de ler a palavra, você vai sair com o seu coração cheio. Amém? O que é que mantém o seu coração cheio? É você compartilhar a palavra que você recebeu. Antes de a presbítera trazer a mensagem, ela foi lá e recebeu para compartilhar. E na hora que ela estava falando, ela estava aqui, ó, repassando e recebendo mais ainda. Amém? O propósito é encher o seu coração. Onde é que está o seu coração? O apóstolo Paulo, escrevendo, se não me engano, aos Tessalonicenses, no Colossenses, ele disse: busquem as coisas do alto, não as que são da terra. Busquem as coisas, desejem, anseiem pelas coisas do alto, não das que são da terra. Nós estamos aqui falando que o tempo está acabando, estamos trabalhando para que a igreja esteja cheia, com o coração cheio, mas é necessário que cada um faça a sua parte. Amém? É necessário que cada um faça a sua parte. Louva a Deus por vocês estarem aqui. Com certeza Deus vai encher o coração de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu, no nome do Senhor Jesus, queremos te
te agradecer por este momento cultico. Viemos te louvar, Senhor, te bendizer, viemos te adorar, cantar louvores ao teu nome e também ouvir a tua palavra. Que esta palavra que nos foi entregue agora, ela esteja no nosso coração, ressoando, Senhor, para que cada um se lembre que precisa estar buscando a tua presença, aproveitando o tempo em todo o tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, pedindo que nos leves em paz e em segurança para os nossos lares. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. E todos dizem: Amém. Louvado seja